Oi, oi, boa noite. Novidades para vocês hoje aqui, um grande lançamento da empresa com convidados especiais e quem ficar aqui vai saber o que é essa tecnologia que está chegando. Boa noite, gente, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Pois é, ó, o pessoal tá entrando aqui, estão querendo saber que novidades são essas, quem são vocês, já se apresentem. Quem está aí? Então, a pessoa está mandando pergunta já? Boa Pode mandar. noite, estão entrando aqui. Vamos ver quem vai saber o que é isso. Primeiro vamos apresentar o pessoal que está aqui. São convidados, são amigos nossos, a gente já conhece há muitos anos. Mais do que convidados, né? Mais São convidados, são grandes amigos que estão com uma tecnologia de ponta que a gente adquiriu e daqui a pouquinho a gente fala dele. Ed, se apresenta para o pessoal aí, para eles saberem quem é você. Ó, a Elitânia tá perguntando, que novidade? Fica Calma aí, Elitânia. aguenta aí. Calma aí, que Aguenta aí que a vai gente já saber. vai falar. Então, eu sou Ed de Oliveira, sou francês, moro no Brasil faz 11 anos e sou fundador e CEO de uma empresa que chama Meoti. E o objetivo da Meoti é trazer as melhores tecnologias para melhorar resultado e melhorar segurança para cirurgiões plásticos e pacientes. Tudo a ver com a nossa empresa, né? Segurança e resultado com tecnologias de ponta, é isso que a gente vive fazendo, né? Por isso que eles estão aqui hoje, porque a gente vai apresentar esse equipamento. E a nossa amiga? Olá, tudo bem? Eu sou a Petrina, trabalho com a Ed, sou a representante da empresa aqui em Brasília. Também já conheço o Dr. Cris e Dr. Raquel aí há bastante tempo, já trabalho com a cirurgia plástica, equipamentos para cirurgia plástica também há 10 anos aqui em Brasília. Show. E o que é esse equipamento que a gente está falando, né? A gente já tem um sonho de trazer essa tecnologia há muitos anos, a gente já testou em vários locais, a gente tem algumas tecnologias dessa área, e é uma tecnologia de contorno corporal, para lipoaspiração, lipo de alta definição, lipoesculturas, e chama MicroAir. O que é o MicroAir? Conta pra gente, Ed. Bom, vou contar aqui. Então, o Micro é uma tecnologia americana que existe faz muitos anos, já estamos na 4ª geração do produto, e é um vibrolipoaspirador. Então, é uma cânula que está sendo conectada numa peça de mão. Essa peça de mão tem um motor, e quando você aciona o motor da peça de mão, esse motor faz vibrar a cânula, o que facilita o processo de lipoaspiração para o cirurgião plástico quando ele está lipoaspirando a paciente dele. Isso gera menor trauma para o paciente, diminui o tempo cirúrgico, diminui o cansaço do cirurgião plástico, aumenta o foco dele nos detalhes. É um aparelho super preciso que acaba aumentando a chance de ter um resultado muito positivo, com maior segurança por ter menos trauma durante o processo cirúrgico. E uma coisa que já me perguntaram é, mas para que vocês vão pegar um novo aparelho de vibrolipo se você já tem uns 2 tipos de vibrolipo, né? Por que a gente vai pegar essa tecnologia? Adquirir mais uma tecnologia, né? A Dani gostou, colocou palminhas aqui. Isso, podem dar continuidade. E podem perguntar aí, né? Se tiver dúvida, aproveita que estamos aqui, ó, com o dono do negócio. Então, uma coisinha que o Ed falou, isso aqui é um tipo de vibrolipo. Na verdade, ele é o vibrolipo, né? Ele é a referência mundial no mercado, então a gente que é da área de plástica, a gente já sabe que, assim, quando fala, é a referência, né? O Ferrari. É o Ferrari dos vibrolipos. É por isso que a gente vai adquirir, já adquiriu, né? Estamos chegando à importação, mas sexta-feira agora a gente vai utilizar ele na cirurgia de sexta-feira. E por isso que o Ed está aqui. Olha aí, olha o nosso... Ó. Para fazer a primeira Olha o cirurgia juntos. prestígio. O pessoal tá perguntando aqui, quanto custa essa Ferrari aí? É uns quantos R$1.000, nem queira saber. Mas é um investimento que vale a pena, né? Todas essas tecnologias de lipoaspiração e contorno corporal, se somar todas elas que a gente tem, já dá uma Ferrari, tranquilamente. Uma Ferrari zero. Mais do que um Ferrari, né? Dá uma Ferrari zero, todas elas. Mas o objetivo mais importante é aumentar a segurança na cirurgia, melhores resultados mais precisos, né? Como o Ed falou. Isso tudo aí para transformar mais vidas, né?
porque dessa forma que a gente transforma a vida das pessoas. Ó, uma dúvida da Estética Clésia. Dá para fazer em pequenas áreas, exemplo, só culote? Com certeza, pequenas, grandes áreas. Na verdade, ele facilita tanto mais a lipoaspiração que pequenas áreas se tornam mais simples ainda. E cirurgias maiores a gente consegue fazer mais tranquilamente, né? Diminui cansaço, diminui o trauma no corpo, diminui machucado ali dentro. Recuperação mais rápida, né? Afinal de contas, ninguém consegue mais. A gente estava agora mesmo falando Sim. aqui da recuperação da minha cirurgia. Ninguém pode mais ficar aí 2 semanas se recuperando de uma cirurgia, Não. né? É. O mundo atual é rápido. Todo mundo tem que voltar o quanto antes para suas atividades. E é importante a informação circular para os pacientes, porque vocês, pacientes, vocês têm que perguntar para os seus cirurgiões plásticos que tipo de tecnologia eles usam para o processo de lipoaspiração, porque entre uma lipoaspiração manual e uma lipoaspiração com micro-air, a diferença é muito grande em relação ao trauma gerado pela paciente. Tempo cirúrgico, então se diminui o tempo cirúrgico, diminui o trauma, diminui o sangramento, a recuperação fica muito mais rápida, com menos dor. Então, são elementos muito importantes no processo de decisão quando você vai optar por uma lipoaspiração com o seu cirurgião plástico. E a Caliana perguntou, qual a diferença dele para os outros? Então, a diferença dele é muito importante na mão do cirurgião plástico. É um aparelho muito mais ergonômico, muito mais leve, que transmite pouca vibração na mão do cirurgião plástico e, ao mesmo tempo, entrega muito no resultado da lipoaspiração. Então, o cirurgião plástico acaba sendo muito mais confortável realizando o processo de lipoaspiração e focando nos detalhes sem ter cansaço. Ele tem um conforto absurdo, tipo dirigindo uma Mercedes. Você tem um Fusca, um Gol, e você vai andar 4 horas no carro para ir tipo, de Brasília para Goiânia. Se você andar com um Gol com marcha manual para ir para Goiânia, sem ar-condicionado, você vai chegar cansado. Você vai perder a atenção. Talvez você pode ter um acidente. Agora, se você está no Mercedes, climatizado, marcha automática, motor potente, sem barulho, sem conforto, você chega no outro estado no final da viagem. Então, o Micro-Air é a mesma comparação. Você pode chegar cansado durante o processo cirúrgico como cirurgião plástico, arrebentado, sem prestar atenção nos detalhes, porque a cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia muito cansativa para o médico profissional. Ou você pode ter um equipamento que te dá tanto conforto que você não cansa, foca nos detalhes, vira uma cirurgia muito prazerosa para o cirurgião plástico que quer entregar o melhor para o paciente dele. Então, eu diria que é um pouco a comparação. E isso é muito legal mesmo falar, porque normalmente o detalhe da cirurgia, ele acontece no final da cirurgia, né? Então, o refinamento, aquele detalhe, a marcação da lipoaspiração, uma lipo de definição, como a gente gosta de falar, né? Que é uma lipo que não parece que fez lipo, porque é muito o perfil dos nossos pacientes, né? Ninguém quer parecer que fez uma lipo. Sim. As pessoas querem parecer malhadas, né? Querem parecer magras, com contornos bonitos. Esse detalhe a gente entrega no final da cirurgia. Então, quanto menos cansado a gente tiver, e esse é um outro detalhe que a gente sempre faz cirurgia juntos, porque sempre tem 2 pessoas ali para estar no final da cirurgia conferindo esses E a gente só esses faz detalhes. uma lipo por dia. Sim. É a nossa regra, porque aquela lipo é dedicação total. Sim. Não realizamos 2 lipoaspirações no mesmo dia. Exatamente por isso, por conta do cansaço, né? No final Do da detalhe. cirurgia, dos detalhes, conseguir entregar isso para os Segurança do pacientes. paciente, né? Outra coisa também que ela perguntou, a diferença em relação a outros tipos de aparelho, toda vez que cria uma referência no mercado, com certeza vai vir outras empresas fazendo. E cada empresa vai montar o seu. Mas como ele falou, já está na 4ª geração. Não é uma empresa que fez virou referência e desistiu, ela está atualizando. Então não é à toa que se tornou a grande referência na cirurgia plástica mundial. Então os Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, todos os grandes cirurgiões referência do mundo utilizam o Micro-Air.
Sim. Né? Então Ele faz muita diferença também para as lipoaspirações de alta definição. Não somente para uma lipo convencional, mas na lipoaspiração de alta definição, porque ele é muito delicado, muito preciso. E essa pouca transmissão de vibração na mão do médico permite que ele tenha uma extensão da mão dele com vibração. E ele sente mesmo que ele está fazendo uma cirurgia como se fosse a mão dele fazendo, só que tem o auxiliar da vibração ajudando ele a atingir o melhor resultado possível. Então a gente vai pilotar muito melhor. Então, assim, vai facilitar. A gente já utilizou ele em vários momentos, em viagens que a gente já fez de cursos, e vale a pena, e agora a gente conseguiu adquirir ele. Então, sexta-feira vamos utilizá-lo já aqui em Brasília. O que mais de dúvidas tem aí, Elaine? A estética falou exatamente isso. Não tenho tempo para fazer uma lipo grande agora. Exatamente, é isso aí. Ninguém tem, né? No mundo atual, ninguém tem tempo de ficar aí muitos dias se recuperando. E outra que, quanto menor o trauma da cirurgia, menor o risco da cirurgia de uma forma geral, né? Que é um também dos nossos pilares aqui, que é a segurança do paciente sempre. A segurança do paciente, ela está sempre em primeiro lugar, né? Então, não só pela recuperação, mas também pela diminuição dos riscos da própria cirurgia em si. E a Karina perguntou assim, e aquele desconforto da lipo que fica por meses, é menor? Menos trauma, diminui. Todos os machucados internos sendo reduzidos, sangramento sendo reduzido, vai diminuindo todo o desconforto. A recuperação é mais rápida, a cicatrização vai se adaptando mais rápido, é por isso o objetivo, né? Acomodação de pele. As outras tecnologias que a gente utiliza, tipo de retração de pele, tende a funcionar melhor, porque você está fazendo menor trauma para o corpo, aquela tecnologia de retração tende a funcionar melhor, né? Outra coisa também que eu falo quando é um equipamento de referência, é porque já tem tradição, já tem anos rodado. O que tinha de dar problema já foi corrigido, né? 4ª geração. Sim. Então a chance dele parar numa cirurgia e dar problema é praticamente impossível. Sim. E às vezes a gente vê os equipamentos mais novos, a gente às vezes fica na mão com o equipamento na hora. Porque a gente tem mais de um, né? Para ter segurança. Então isso é interessante, né? Quando tem uma tradição já e uma evolução constante. De um produtor já consagrado. É. Sim. Tem uma pergunta aqui, mas foge um pouco da questão da tecnologia, que a Pamela perguntou. Eu tenho 5 dedos de abertura de diástase e 0 excesso de pele. É indicado cirurgia ou exercício? Exercício sempre, né? Nem sei o que, mas sempre vai fazer. Aí o tamanho da diástase vai depender da repercussão no seu corpo. Às vezes você está magra e essa diástase já está aparecendo, você não conseguiu corrigir com um exercício, com hipopressivo, LPF, e você vai acabar tendo que procurar um auxílio para isso. Mas é importante ver, além da medida, a repercussão no seu corpo, né? Tem 5 centímetros que nem aparece, tem 5 centímetros, 2 centímetros que aparece muito. Importante aí, lembrar, né, que é o que o Christian falou lá no começo. Cirurgia plástica não substitui atividade física e alimentação de qualidade, né? Alimentação saudável. Então, não pensem que é uma coisa ou outra. Sempre o exercício, ele vai estar indicado, sempre uma alimentação saudável vão estar indicados também. Então, estava conversando antes aqui com o Ed, o projeto de uma plástica. A gente falando assim, às vezes é de 2, 3, 4 anos. Aí você pode pensar, como assim? 2, 3, 4 anos, vou fazer cirurgia e vou ficar bom em 6 meses. Você vai ficar bom em 6 meses, vai ficar bonita, mas você não vai manter isso, você não vai melhorar isso. Se vocês acompanham os nossos pacientes na internet, cada 6 meses, 1 ano, eles estão melhor. A grande maioria, porque eles estão na dieta, na alimentação saudável, no hábito saudável, fazendo tratamentos estéticos, acompanhando, melhorando a musculatura. E aquele resultado de 6 meses atrás já está hoje muito melhor. Dali 1 ano está melhor. Então ela vai progredindo e melhorando a vida durante 3, 4, 5 anos. Vocês verem, né, que a segurança na cirurgia, ela começa aí lá na coisa mais simples, que é o que a gente pensa assim, mas é só isso. Que é na alimentação saudável. Então a segurança começa aí, no próprio cuidado, no autocuidado do paciente. Até a nossa Ferrari aí, né? Que é o uso de equipamento de ponta, caríssimo,
mas que vai entregar mais segurança também para os nossos pacientes. Então, a ideia é que a gente consiga cumprir todo esse ciclo. Desde lá do começo, onde a gente, nas nossas consultas, que eu também estava contando para eles aqui, apresentando, né, a nossa clínica nova, os nossos pacientes passam por uma avaliação de composição corporal com a nossa nutricionista, para que ela possa já iniciar um plano de alimentação saudável e dar dicas, né, de saúde para os nossos pacientes, para a gente começar do básico, até o momento da cirurgia e pós-operatório com tecnologia de ponta, para entregar sempre o que tem de mais moderno e mais seguro para os pacientes. Tem só uma dentro aqui que a Keliana fez uma pergunta interessante. Ó. E com essa novidade, vai aumentar muito o valor de uma abdominoplastia com lipo, por exemplo? Depende, o que se fala aumentar muito, né? Os custos de investimento, eles são repercutidos nos custos de uma cirurgia. Porque a gente aumenta a segurança, a gente faz investimento, isso vai ser diluído. Mas é um aparelho que tem uma durabilidade de uma vida, né? Sim. Então, diretamente, ele não aumenta tanto assim, porque se dilui entre várias outras coisas que a gente faz de segurança, né? Então, a princípio, nesse ano, a gente não tem um reajuste direto tão grande pelo equipamento, né? A gente pode ter outros reajustes por outros motivos, às vezes maiores, né? Que o mercado está sempre mudando. E, inclusive, tem outras coisas que a gente vai apresentar em breve, que são mais duas grandes tecnologias, que uma é para consulta médica, que vai ser a primeira consulta médica de Brasília com um tipo de tecnologia dessas, que vai nos melhorar o planejamento cirúrgico, e uma outra tecnologia que vai ser para o pós-operatório dos pacientes de contorno corporal e também para quem não operou. Também a gente vai apresentar. Quem não quer, como essa que perguntou sobre a diástase, né? Para quem não quer operar. Para quem não quer operar, talvez seja aí uma chance, né? A gente sempre estimula que os pacientes tentem o máximo para também não ter que passar por uma cirurgia, né? E se for necessária a cirurgia, que seja aí a menor possível ou aquela que não dá mais para resolver. Eu fiz lipo porque não dava mais, né? Cansei de tentar melhorar sem a cirurgia. Então, esse é o melhor momento de fazer a cirurgia. Eu vou usar. A Roseli falou, já quero. Olha aí, ó. A Roseli tá top. Essa é uma das nossas musas ser Plástica Brasília. Cada dia melhor, cada dia mais bonita. Vou usar uma frase que um cirurgião me perguntou esses dias e vou responder com uma parte que o Ed falou. Ele falou assim, você não tem medo de vocês ficarem investindo em tanta coisa assim e o concorrente vai lá e compra e vai ter a mesma coisa, não vai ser um diferencial. Mas se você pegar uma Ferrari, quem vai saber dirigir isso, né? Exatamente. Assim, todo mundo sabe pilotar uma Ferrari, um carro de Fórmula 1. Então, assim, a tecnologia é sensacional, mas saber utilizar ela, saber a técnica cirúrgica correta, cuidar do pós-operatório, é diferente. Então, isso com certeza é mais difícil de ser copiado. Né? O atendimento ao paciente, a técnica adequada e a utilização correta da tecnologia. Eu já vi colegas em apuro com tecnologias por não saber utilizar. Só ter ela não quer dizer nada. Né? Mas também são poucos dispostos a investir tanto para que os pacientes tenham mais segurança e melhores resultados, né? Infelizmente, né, Ed? Se você tá vendendo aparelho aí, assim, ó, a roda. Sim, é verdade. E essa semana eu atendi uma paciente que até ela vai fazer cirurgia com a gente, ela já fez várias lipos, de tudo que é tipo. Ela falou assim, já fiz a lipo mais bagaceira do mundo, em consultório, de qualquer jeito, com um médico que não é cirurgião plástico, já fiz com médicos normais, mas agora, depois de ter filho, minha vida está muito boa, tenho um emprego bom, o meu marido está tudo tranquilo. Eu não quero arriscar nada, eu quero fazer a lipo melhor, a mais segura que eu puder e a mais moderna. E por isso que ela procurou a gente. Eu falei, então você caiu no lugar certo, porque nesse momento você está alinhado com o que a gente faz. É muito importante nesse alinhamento com os pacientes. Né? Porque se a pessoa quer fazer uma lipo com riscos, não vai cair, a gente não vai arriscar. Uma mandou hoje pra gente no direct, eu quero fazer uma enxerto glúteo, uma lipo enxerto glúteo acordada. Eu falei, olha, pode, mas com a gente não. E ela mandou já 3 mensagens. Mas não tem como. Eu falei, não, eu não vou arriscar. Você fazer uma cirurgia de glúteo, uma lipo grande, você acordada, além do risco de sangramento maior, de não conseguir manter uma anestesia adequada,
É absurdo. Sim. Assim, não tem nada que vai fazer a gente fazer isso Sim. pra ela. Sim. E ela tá tentando me convencer no Instagram. A Pamela mandou assim, ó, tenho medo da lipo, já o silicone é outra história, quero fazer logo. Eu tenho medo até de botox. Vou falar uma coisa interessante sobre esse medo das pacientes. A imagem da lipo para o paciente, geralmente é uma imagem traumática de um médico com uma cânula manual aplicando muita força para poder separar a gordura dos tecidos. E a segunda imagem mais traumática, a imagem do pós-operatório, da paciente tendo dificuldade para levantar, tendo muita dor no pós-operatório. Essas imagens são imagens de muitos anos atrás. A lipo evoluiu muito. E utilizando esse tipo de tecnologia, fazendo a cirurgia com médicos que têm esse treinamento em lipoaspiração e utilizando tecnologias, a cirurgia é muito suave. O microair é um equipamento que os médicos conseguem dominar ele e guiar ele dentro do corpo da paciente, literalmente com 2 dedos, como se fosse um violino. Então, essas imagens têm que desaparecer para vir mais imagens positivas, porque a lipo não é mais tudo isso não. Evoluiu muito nos últimos anos, com muitas tecnologias e muitos treinamentos. Os médicos, o Christian e a Raquel, estão fazendo cursos quase todo mês. Os médicos se aprimoram muito para fazer esse tipo de cirurgia. E a evolução no Brasil foi incrível nos últimos 5 anos, deu um pulo enorme, né? E tanto na cirurgia de lipoaspiração, quanto na cirurgia de mama, quanto na cirurgia de face, o Brasil é a referência na cirurgia plástica no mundo. Então, esses medos, dá para contornar eles consumindo conteúdo de qualidade em relação às últimas tecnologias, os últimos avanços em cirurgia plástica de lipoaspiração. E eles viram recentemente a lipo da Raquel, né? Ela fez lipo no sábado, na quinta-feira ela estava na academia. Então, assim, Sim, é outra geração de lipo. Não é mais aquela coisa muito traumática. Sim. Que a primeira imagem que vem na cabeça do paciente, quando você pensa em lipo, é você ver o médico lá e você ficar com aflito, tipo, isso que acontece numa lipo. Não é mais assim, não. Hoje a lipoaspiração virou muito mais suave, muito mais segura e muito menos traumática para os pacientes. tem um trabalho americano que tem a média de perda sanguínea do passado, que era em torno de 1 litro de Sim. sangue por lipo. E atualmente, com todas as tecnologias e técnica adequada, fica de entre 200 e 400 ml. Nossa. Assim, ó, muito menos. É Pra você ter noção. praticamente um exame laboratorial, né? A doação de sangue, quando você doa, é no máximo 400 ml. Sim. Então, assim, você fica um dia de folga, às vezes, para ganhar o testado ali, e já está bem pela perda sanguínea, né? A pergunta da Alana, vocês sempre fazem cirurgia juntos? Sempre. Não, na verdade, É teve pra uma... responder. Teve uma que não, que ela ficou dormindo. Foi na dela, ela ficou dormindo. Mas as outras, desde 2012, todas as cirurgias junto. Pode ser a menor, a maior. Até a que eu não faço, eu fico junto ali. Tem cirurgias que eu não faço e ela faz, por exemplo, de rosto, algumas coisas, e eu tô junto, conferindo, dando palpite, ajudando, 100%. Dupla checagem. Segurança e detalhes, né? E detalhamento. A Fernanda perguntou, precisa emagrecer para fazer a lipo? Só se você quer um resultado bom e mais segurança. Aí sim. Porque quando você está muito acima do peso, se for muito, além de não ter um resultado bom, a sua lipo se torna grande e a chance de você ter problemas é maior. Então a gente tem limites de segurança. Uma lipo tira 5% do contorno corporal de gordura. Então se você tem que perder 10, 15%, a lipo não vai fazer isso. Seu resultado vai ser pequeno e seu risco e recuperação tudo maior. Então tem que adequar. Por isso que o nosso paciente passa com o nutricionista para alinhar essa meta adequada. A Roseli falou, a minha melhor escolha são os melhores cirurgiões. A Roseli é a paciente top, modelo. E inclusive aqui, ó, a Luana perguntou o que fazer para não perder o resultado da lipo a longo prazo, que foi o que você acabou de explicar, né? Dos cuidados. Vida boa, vida saudável, Saudável. estilo de vida. Aí se nós vamos, o paciente ficar 3, 4 anos
fazendo tratamento estético, se alimentando bem, malhando bem. Certo. Então, ó, 25 minutos de live. Já passamos 5 minutos, Elaine? Já. Você deixou? Deixei porque ela é um dos convidados especiais. E hoje foi a Obrigado. primeira live da Petrina, hein? Gente, é verdade. Curando- apareceu, né? Coração, primeira live. Falei um pouco, mas tô nervosa aqui. Curando traumas, terapia de choque. Terapia de choque. Coisa Foi surpresa mesmo. aqui, ó. Foi, mas estar ao lado deles aqui é sempre um prazer. A gente já tá junto aí há bastante tempo e seguiremos juntos, né? Sempre, certeza. com certeza. Então, última Sexta-feira, acompanhe os stories, vai ter muita informação sobre esse aparelho, Microair, tecnologia de ponta. Na sexta-feira vai ter muito conteúdo. Petrina vai fazer nossa narração. Ai, meu Deus. Nos vemos na sexta, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.